Estar aqui com vocês. A gente, né, aqui, a equipe técnica da Paros, a gente está sempre trabalhando, trazendo novos conteúdos para vocês, conteúdos práticos, como eu já vinha comentado nos outros webinars, conteúdos realmente mão na massa. E hoje a gente vem para literalmente fechar o ano com chave de ouro. A gente está aqui com o Vinícius, ele é nosso especialista técnico da área de manufatura, mas ele vai trazer um assunto que eu acho que está na boca do povo, é a questão do Forge. Como é que a gente trabalha com Forge? E, consequentemente, esse assunto ele vai ter que ser desdobrado em alguns outros conteúdos. E também, pessoal, eu vou deixar aqui no chat para vocês depois um link para vocês ouvirem um podcast que foi gravado com um cliente nosso, junto com a participação da Autodesk e também da Parso sobre esse assunto, tá bom? Vi, pode iniciar aí, manda bala, e é isso aí, um abraço. Brigadão. Pessoal, bom dia a todos. Muito obrigado pela participação aqui nesse webinar. Qual que é a nossa ideia? Assim como o Gui falou, Forge é um assunto muito grande para ser condensado nesses 30 minutos que a gente tem para conversar hoje, mas a ideia é a gente iniciar o que vai ser uma sequência de webinars a respeito dessa ferramenta com uma introdução com uma das ferramentas que são mais pedidas, que é a parte de automação de design. Hoje a gente vai focar no Inventor, tá? E a ideia é, a gente não vai ser um tutorial ponto a ponto da parte de código e da parte do Forge, porque isso tomaria muito tempo. A gente pretende fazer isso sim no futuro próximo, tá? E é até importante o feedback de vocês durante esse webinar para que a gente entenda para onde a gente vai direcionar e melhorar esse conteúdo para vocês. Mas o nosso foco hoje é que vocês entendam um pouco da sequência lógica que é necessária para que o Forge funcione numa solução ou numa aplicação que vocês estão querendo desenvolver. Tudo bem? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, uh, para a gente desenvolver esse trabalho, eu acabei usando duas referências muito importantes que vocês podem acessar elas aí agora, se vocês quiserem, que é a parte, que é um tutorial que foi colocado pelo Peter Brotz, que é praticamente a aplicação que a gente vai desenvolver junto aqui hoje, porém passo a passo, tá? E a própria documentação da API do Design Automation, que é uma das APIs do Forge, que a gente vai falar um pouco, detalhar um pouco melhor para frente, tá? Então, para que a gente consiga desenvolver uma conversa e um raciocínio lógico, eu acho que é mais fácil a gente começar a entender o que uma ferramenta soluciona se a gente entende um pouco do problema. Então, eu criei propus um problema aqui, um desafio bem simples, com o único intuito de que a gente consiga conversar sobre a parte de automação e design do Forge. Então, imagine um desafio onde a gente tem, dentro de uma empresa, a necessidade de gerar imagens padronizadas dos modelos, salvar essas imagens na mesma pasta e garantir que as pessoas que possam gerar essas imagens, né, esses thumbnails, que são aquelas imagens pequenininhas para representação para ícone, pode ser gerado até quem não tem acesso ao Inventor, né? E aí aqui, se isso aqui fosse só um problema das pessoas que já têm Inventor, já seria difícil, porque como que você vai garantir que elas vão tirar sempre a imagem no mesmo ângulo que você padronizou que aquele é o ângulo certo? A primeira coisa que vocês podem estar pensando é, bom, eu sei resolver isso com o Edin. Eu programo o Edin dentro do Inventor, vou gerar lá uma aplicação usando VB.NET ou um C Sharp e vou fazer essa automação, né? E, de fato, realmente você vai conseguir resolver o problema, só que só para quem tem a ferramenta. Como que você cria uma experiência, imaginando aqui que isso vai ser usado, por exemplo, pelo pessoal de manual ou pessoal de documentação, como que você vai conseguir gerar essa experiência sem que eles tenham um Inventor para abrir, né? Então, se a gente tenta colocar essa solução em um processo lógico, e a gente pensa, bom, tudo bem, preciso abrir o Inventor, eu preciso abrir o arquivo em questão, eu preciso posicionar o ângulo da câmera ali no lugar certo, né, da visualização, salvar o bitmap, né, o thumbnail daquele modelo e fazer o download na imagem. O Edin vai cobrir essa parte central, que é manipular o software do jeito que eu quero, né? Fazer aquilo que eu quero que aconteça. Só que toda essa parte de integração, para que aconteça, eu vou precisar do Forge fazer isso para mim, tá? Então, para que a gente dê sequência nesse desafio, eu preciso ter essa parte do Edin, a gente vai entrar agora na parte de programar esse Edin, né? Que é abrir o modelo em questão, colocar na posição, tirar a imagem e salvar esse bitmap.
Para esse exemplo que a gente vai mostrar, a gente vai usar uma IDE, que é o Visual Studio. Precisa ter o SDK e o Project Template salvo da parte do Forge e do Inventor, e conhecer um pouco da Inventor API. Aqui é muito importante colocar essa ressalva que o Forge tem vários tipos de APIs, e essa é uma API muito específica que ela precisa que você conheça o software na qual você está querendo automatizar o processo. Se fosse Revit, Revit. Se fosse Civil 3D, Civil 3D. No nosso caso aqui, o Inventor. Então vamos aqui colocar a parte da demonstração. O que eu aconselho vocês iniciarem fazendo? Existe dentro do Visual Studio, essa extensão que ajuda muito o processo, chama Design Automation for Inventor. O que ela vai fazer ela vai facilitar a hora da gente empacotar esse add-in para mandar para dentro da nuvem do Forge. Tá? É só fazer o download, eu já tenho ele instalado, vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona. Eu já tenho o programa pronto por conta que eu falei, né? A gente só tem 30 minutos, então eu não teria tempo de programar linha a linha aqui com vocês. Então, como que seria o processo? Vocês vão criar um novo projeto. Quando vocês instalarem esse add-in na parte de C#, vocês vão ver que vocês vão ter acesso agora a esses três aqui, o Design Automation for Inventor, o Plugin Locally e o Plugin Project. A gente vai usar esse Design Automation for Inventor. É só clicar e ele vai criar o projeto. Eu já tenho esse projeto pronto. Eu vou abrir aqui e eu vou mostrar para você o que consiste esse projeto. Deixa eu só fechar todas as abas aqui, vai ficar mais fácil. Bom, o projeto vai vir, né, a solução vai vir com 3 projetos. O que a gente está querendo mexer é esse daqui, é a parte da automação, é o plugin que vai ser executado. Esse aqui é para gerar interações e esse aqui é para a gente poder debugar para saber se está funcionando. Porque como esse add-in ele é projetado para trabalhar no serviço, no servidor do Inventor, o que acaba acontecendo é que você não tem um jeito prático de você testar isso na sua máquina. E aí o legal é que a gente tem aqui já desenvolvido pelo próprio Autodesk esse template, onde eu consigo, através dos binários que eu estou gerando do meu projeto, testar isso no meu Inventor localmente. Tá? O projeto tem 2 partes principais aqui para início, né? Primeiro, esse plugin server, que vai ser onde eu configuro o meu add-in. Então, aqui eu só estou dizendo, eu estou criando uma referência ao meu servidor Inventor Server, né? Que é um Inventor que vai rodar no servidor. Né? Lembra que eu estou falando que eu estou tentando criar uma aplicação do Forge. Então, eu estou criando esse add-in pensando no Forge funcionando. E o Forge roda um Inventor no servidor. Tá? Então, eu faço uma referência para ele e passo ele para a minha classe de automação, que é essa Create Thumbnail Automation, que é o segundo ponto crucial aqui dessa aplicação, e é aqui que eu faço a mágica acontecer. Então, primeiro eu faço uma referência, dizendo que eu preciso ter uma referência ao Inventor Server, e aqui na parte de rodar, o que eu vou fazer? Eu vou criar um caminho para salvar essa imagem. Então, eu estou dizendo que toda a imagem vai ser salva como thumbnail.bmp, e eu estou pedindo para ele salvar, né? Eu estou combinando o caminho do mesmo arquivo que ele está lendo. Então, assim, no mesmo lugar onde você lê o arquivo, você vai salvar essa imagem. Fica um pouco estranho porque provavelmente vocês devem estar pensando que eu estou falando do arquivo local. Eu não estou falando do arquivo local, eu estou falando do arquivo na nuvem. Para que a gente consiga fazer o Forge executar uma ação para a gente tem que mandar esse arquivo e relacionar. O jeito mais fácil de fazer isso, né, é relacionar isso dentro de um bucket, que é uma parte do storage que fica dentro do Forge. Então, eu vou criar um link para esse arquivo, eu vou fazer o upload desse arquivo, eu vou criar um link, e aí eu vou entregar esse link para dentro dessa execução, dizendo, ó, aqui está o seu arquivo. Tá? E aí ele sabe que ele tem que salvar nesse mesmo bucket a imagem. Aí aqui eu vou setar as orientações, vou dar um fit para garantir que o modelo está no enquadramento, eu defino uma cor do background e salvo o bitmap. Até aqui, se vocês conhecem um pouco da própria programação de API do Inventor, isso funcionaria sem nenhum problema. A gente está falando só em como eu estou conversando com o Inventor. E daí eu puxo aquela ressalva que eu fiz anteriormente, que é importante, quando a gente fala em automação de design, vocês conhecerem o fluxo dentro do software que vocês estão querendo automatizar o processo. Com isso pronto, o que vai acontecer? Vocês vão escolher o projeto e dar um build nele. E é aqui que vem a maior vantagem de vocês usarem esse plugin, ao invés de fazer isso pelo processo convencional, que seria
gerar um plugin, né, do Inventor padrão, e aí sim montar esse pacote. Esse pacote, a gente chama ele de bundle. Quando você dá um build, o que vai acontecer? Se a gente for na pasta do projeto, deixa eu entrar aqui na pasta para mostrar para vocês que isso é interessante. Aqui. Se vocês entrarem dentro da pasta do projeto, quando a gente dá esse build, ele tem um pós-build que ele faz, que ele joga as informações que você precisa na pasta output. E ele já zipa esse bundle, que a gente chama app bundle, no formato que você precisa, com todas as informações que você precisa. Se você não for seguir isso, se você não for usar essa aplicação, só para vocês terem uma noção da diferença, esse aqui é aquele exemplo que eu falei, né, que é o tutorial, que a aplicação é bem parecida com essa daqui que eu estou mostrando para vocês, eu só fiz umas pequenas adaptações. E aí, se você não faz isso, você precisa configurar o XML para garantir que você está rodando na versão certa e que você está passando o Class ID e o Client ID, e você precisa empacotar isso nessa estrutura aqui, onde você tem uma pasta chamada Inventor, né, o nome do seu é din.bundle, e dentro dela uma outra pasta chamada contents, e por fora aqui, né, dentro da pasta, uma package contents XML que vai indicar onde é que está cada um dos arquivos que ele precisa. Por que isso é importante? Porque mais para frente a gente vai mostrar ali, no próximo passo é configurar o Forge, vocês vão ver que uma das coisas que a gente precisa mandar para ele é o app bundle. E o que é o app bundle? É o add-in funcionando, tá? Então, eu tenho que empacotar isso de uma maneira que ele consiga entender, para na hora que eu começar a fazer as requisições de automação, ele já saiba o que ele precisa executar, tá? Então, aqui a gente já tem o nosso app bundle, vamos voltar, a gente já fez, né, a parte do add-in, vamos voltar para a apresentação. Bom, até aqui não teve praticamente nada de Forge. O Forge vai começar a entrar agora. Então, o que acontece? Eu já defini uma aplicação que eu quero rodar, né? Ela já sabe o que ela vai fazer quando ela tiver o arquivo e quando ela tiver a engine, no caso, o Inventor, né? O programa que ela precisa para rodar. O que eu preciso agora é setar o meu ambiente dentro do Forge para que eu consiga me comunicar com ele e executar esse app bundle, que é essa aplicação. Então, o que vai acontecer? A gente tem a nossa aplicação que a gente precisa desenvolver, que vai conversar com o Forge, que vai acessar os dados do projeto. Nosso app bundle está aqui dentro dos dados do projeto. Ele vai rodar essa informação e vai devolver para a nossa aplicação uma forma de comunicação para eu poder ter os resultados dessa comunicação. Então, o que a gente tem num fluxo linear é isso. Eu tenho a aplicação, a minha aplicação vai fazer uma requisição HTTP para ter acesso às APIs, ou seja, os serviços que o Forge permite que eu realize. O Forge vai executar isso na nuvem da Autodesk e vai procurar a automação que eu falei, no caso o App Bundle, vai executar a automação com os inputs que já estão aqui na nuvem. Ele tem o resultado, passa o resultado para a nuvem e o Forge exporta isso para mim, me dá acesso a isso através de uma URL para que eu consiga pegar os meus resultados, tá? Quando a gente está falando em automação de design, tem 4 conceitos que são extremamente importantes. Esses conceitos são engine. O que é a engine? É aonde o meu aplicativo está rodando. Então, como eu mostrei para vocês, a gente está, hoje, né, o assunto de hoje é totalmente focado no Forge. No Inventor. Então, a nossa engine é o Inventor. App Bundle é a nossa aplicação empacotada. A aplicação que eu quero dizer é o add-in, né, o que vai rodar na engine. Então, é o aplicativo que roda na engine, um add-in, empacotado da forma correta para que ele possa acessar isso toda vez que ele sofrer uma requisição. Uma activity, o que é uma activity? A gente vai padronizar o jeito que a gente vai pedir as coisas para ele. Então, assim, como a gente falou que eu preciso entregar um arquivo e eu quero um bitmap, então a gente entende que eu tenho 2 parâmetros, um de entrada e um de saída. Então, eu vou dizer para ele, ó, eu quero rodar esse app bundle. Toda vez que alguém pedir alguma coisa para você, vai ser usando esse app bundle com esses parâmetros aqui, tá? Isso que é o activity. Ele é o template de requisição. E o work item são todas as requisições. Então, o que acontece? O work item vai bater
a referência com o Activity, vê se ele tem todas as informações necessárias, aí sim ele roda no Web Bundle dentro da engine e retorna para a gente o valor, tá? Então, se a gente pegar todos os passos que a gente precisa executar agora, fazer a autenticação, criar o App Bundle, definir uma Activity para a gente, definir os nossos pontos dentro do Cloud Storage, onde vão estar os nossos arquivos, setar um work item, né, que é o que a gente quer que realmente execute, e colher os resultados. Para fazer a autenticação, antes de a gente continuar aqui com os passos, é legal também mostrar para vocês. Eu gosto bastante de fluxograma, galera. E aí eu acho que é até mais fácil entender. Desse jeito que a gente vai... Não precisa ser assim, tá? Existem várias formas de fazer isso. Eu acho isso mais didático. Separar a implantação da aplicação do Forge em duas etapas, a parte de setup e a parte de execução. Essa parte de setup é onde eu defino coisas que eu não vou ficar trocando. Então, por exemplo, assim que eu definir um App Bundle, eu não vou ficar trocando, eu quero sempre que esse add-in sempre ele seja executado. E a atividade é o template da forma de comunicação. Então, eu também não quero ficar mexendo nela, certo? Então, o que a gente vai fazer? Essa parte de setup, de vez de ficar programando dentro da aplicação, do Visual Studio, da ferramenta que você tem, dentro da sua aplicação que você vai construir, eu prefiro fazer isso através de um framework de API, que é uma ferramenta que permite que a gente gere requisições HTTP sem ter uma aplicação. Existem várias, a mais famosa acho que é o Postman, eu gosto de usar o Insomnia, tá? Que é essa aplicação aqui que eu vou mostrar para vocês. Se vocês quiserem baixar, eu vou mostrar para vocês aqui, é essa aplicação aqui, ó. É essa aplicação aqui, tá? O Postman também tem, se vocês quiserem baixar o Postman, é a mesma coisa. O que ele vai fazer? Eu vou gerar uma requisição, né, uma requisição HTTP e ele mostra para mim os resultados, tá? De novo, para a gente ganhar tempo, eu deixei pronto. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é garantir que a nossa aplicação está autenticada. Como que acontece isso? Existe dentro da documentação... Deixa eu só... Dentro da documentação, se a gente tem aqui, obtém access token, ele vai falando para a gente, tá vendo? Ó, eu tenho um endpoint que eu preciso comunicar com ele através de post. Para esse endpoint, e aí eu preciso entregar as informações, que é o client ID e o client secret, tá? Uma vez a gente tendo isso com essa comunicação, ele vai me dar de volta um token, tá? E aí eu copio esse token, porque a partir de agora, todas as requisições que eu vou conversar com o Forge, ele precisa ter certeza que sou eu que estou falando com ele. Importante que eu acabei não falando. Esse Client ID e Client Secret, você consegue quando você cadastra a sua aplicação dentro do Forge. Então, quando você cadastrar a sua aplicação dentro do Forge, ele vai perguntar quais APIs você quer usar, você seleciona as APIs, e aí acho que é até mais fácil mostrar do que ficar falando. Aqui, ó. Acho que é mais fácil e mais didático. Deixa eu só fazer o sign-in aqui. Pronto. Então, o que vai acontecer? Essa aqui é a interface do Forge quando vocês fazem login. Você clica em Create App e aí ele vai te dar um app desse. Quando você clicar em Create App, é até legal mostrar para vocês poderem ver como é que funciona. Você seleciona um nome, né? E aí aqui vocês vão poder escolher. Isso aqui é o catálogo de serviços, tá? Que o Forge pode trazer para vocês. A gente está usando hoje dois: o Data Management API e a gente está usando o Design Automation para o Invento. Tá? É aqui que a gente escolhe e assim que a gente terminar, ele vai gerar para a gente o nosso Client ID e o Client Secret. E é justamente isso que eu vou fazer aqui, que eu fiz aqui, né? Eu defini e ele me devolveu um JSON, né? Um objeto, um JavaScript Object, onde eu tenho acesso ao meu token. Eu vou copiar esse token agora, porque eu preciso registrar o meu bando, né? Então, a próxima parte, eu preciso pegar aquele pacote que a gente desenvolveu, que a gente zipou. A gente não, na verdade, o próprio plugin faz isso, né? O template faz isso. E eu preciso levar isso para dentro
da minha conta do Forge, para dentro do Forge, para que ele saiba que esse app bundle existe. Para cadastrar ele, se a gente olhar aqui, app bundle. A gente tem algumas URLs que a gente pode conversar, né, a parte da API onde a gente pode se comunicar com o Forge a respeito do app bundle. A gente vai fazer duas coisas essenciais. Aqui ele só está falando como que tem que ser a organização do pacote, aquilo que eu falei que vocês não precisam se preocupar se vocês utilizaram aquele template que eu mostrei do Visual Studio, extensão do Visual Studio, né, que ela já deixa tudo pronto. E a gente tem que fazer o upload. E aqui é muito legal, que ele mostra, tá vendo? Tudo que eu preciso. Eu tenho que gerar um post, eu tenho que passar o token que eu consegui, através como bearer token, né? Eu tenho que passar com o header de autorização. E aí eu vou mandar um corpo para ele, contendo o ID do meu app bundle, a engine que eu quero trabalhar, e isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é a versão do Inventor que você vai executar. 24, se eu não me engano, é de 2019. Para cima, acho que é de 2019, acho que é de 2019. E aí aqui uma descrição que você tem... Ah, não, 2020. Aí eu fui corrigido automaticamente. 2020, 24 de 2020, a gente tem uma pequena descrição. E é justamente isso que eu vou montar no Insomnia. Então, eu vou vir aqui, eu vou trocar aqui a minha autenticação do token pelo token que eu acabei de me registrar. E aí aqui eu vou passar aquelas mesmas informações, tá vendo? Eu vou passar o nome da minha aplicação, o que ela faz, né, a descrição, e a engine que eu quero que ela execute. E aí, quando eu fizer isso, ele está reclamando dizendo que o objeto já existe porque eu já criei esse objeto para deixar pronto para a gente poder ganhar tempo. Então, o que vai acontecer? Esse cara aqui, ele vai me trazer um resultado que é a URL com qual eu vou fazer o upload e as informações que eu preciso colocar no header da minha requisição para de fato fazer o upload, que são essas informações aqui, tá? Isso aqui é através de form multidata, né? Que é onde eu praticamente tenho um sistema de chave e valor. E aí todos esses itens aqui, eles estão vindo dessa requisição que estava mostrando aqui antes, mas eu não me atentei em não apertar send para poder mostrar para vocês o que vem. E aí, esses códigos, né, são assinaturas, qual é a policy, né, que é uma forma de segurança para a gente saber se a gente está dentro do que foi colocado e a gente está trafegando o pacote de dados que foi dimensionado durante a requisição, e a gente tem um token de segurança aqui também. E aí aqui eu tenho, de fato, o arquivo. E o que eu estou passando aqui para esse arquivo é aquele bundle.zip. Então, esse é o momento onde eu estou fazendo um upload, tá? Fiz o upload, e aí eu vou gerar um alias. A gente tem uma outra URL aqui, que é a mesma URL que a gente usou anteriormente aqui para gerar um alias. Se a gente for aqui na documentação, a parte que a gente define um alias, create an alias, é isso aqui. O que é um alias? Eu vou criar um apelido para não ter que ficar lidando com o número da versão. A versão 1, o upload 1, o app bundle 1. Para não precisar fazer isso, o que a gente faz? A gente cria para as versões um alias. E aí é mais fácil. Então, no caso aqui, a gente está gerando... Aqui ele gerou my working version, né, para a versão 1. E eu joguei, se eu não me engano, de produção, aqui para cá. Então, o que eu estou falando para ele? Falei, olha, esse app bundle que eu fiz, que eu dei o nome de thumbnail bundle, eu quero que você troque ele de 1 para produção, porque aí é mais fácil de eu lidar com ele nas próximas requisições, tá? Se você quiser listar, por exemplo, todas as activities que você tem, ou, desculpa, eu falei app bundle e já estou indo para activity. Se você quiser listar os app bundles que você tem, você também tem como fazer isso. Como que você navega aqui e usa essa documentação? Se vocês forem aqui, ó. A gente tem aqui, ó. A gente tem um here ali, onde que a gente consegue ver todos os endpoints que eu tenho dentro dessa URL de app bundles. E a gente tem um get app bundles, e aí ele está list all available app bundles. Então eu só preciso me comunicar, fazer um get para essa URL. Se você quiser clicar nele, ele dá mais exemplos ainda. Ele dá até a URL completa. E aí ele diz só que você tem que ter o bearer token lá. Lembra, toda comunicação com Forge você vai precisar lidar com o token uma vez que você cadastrou, certo? Voltando para lá, aqui. Agora, o que a gente precisa criar? Se a gente voltar lá na nossa linha do tempo, eu criei já o app bundle já está dentro do sistema, tá? O que a gente vai fazer agora é gerar uma activity. Lembra, activity é o template da comunicação da qual, depois de setado, é assim que eu vou conversar. Então, eu quero
O activity que vai dizer qual é o app bundle, qual é o engine e como que eu espero receber as informações, os parâmetros, né, os argumentos para conseguir executar a minha automação dentro do Forge. Para fazer isso, a gente tem uma URL, uma API, né, que a gente dá um post para essa URL aqui, e aí é aqui que eu vou definir. Aqui, por exemplo, eu estou definindo o que vai ser executado na command line lá do meu servidor. Isso aqui é padrão, tá? O que são as três coisas que vocês estão vendo aqui? Isso aqui é o Inventor Call Core Console. É ele que vai ser responsável em dizer para a gente o que está acontecendo dentro do servidor. Quando, por exemplo, dá erro no teu processo, é através do TXT que vem dele, do log dele, que você consegue saber aonde que deu problema. Então, isso aqui é muito importante. O outro aqui é o arquivo que eu vou passar. Então, ele sabe que ele está esperando o arquivo. E o outro é o bundle que eu quero executar. E aí aqui nos parâmetros você vai ver que vocês vão ver que eu vou ter dois, né? O part file que eu falei lá em cima, que é um get, ou seja, ele tem que esperar receber essa informação. E aqui uma breve descrição. E um output BMP, né? Um bitmap, onde eu estou dizendo que ele é o verbo put, ou seja, ele tem que me devolver essa informação. E é aqui onde eu falei para vocês, lembra que eu seto a engine, o app bundle, a descrição e dou um ID para essa activity. Tá? E aí aqui na Activity a gente vai sofrer do mesmo problema de que é mais fácil dar um alias para ela. Que é um alias? É uma forma de você conseguir conversar com ela de uma maneira que não seja pelos números. Então eu coloquei prod também para dizer que é em produção. Certo? Se você tiver dúvida, eu já deixei pronto aqui para esse Buget Work Items, eu só preciso atualizar o meu token aqui, senão ele vai dar um problema. Não, deu um problema ainda, deixa eu ver. Por quê? Será que não está mais válido? Pode ser que não esteja mais válido. Eu tô errando eu deixei alguma coisa. Ah, eu acho que isso aqui tá errado. Tá faltando o ID aqui do Work Items, por isso que não tá funcionando. Mas tudo bem, isso não é impeditivo para que a gente possa continuar, e mesmo porque eu tenho 3 minutos. Então vamos lá. Eu levantei uma aplicação, eu escolhi fazer a minha aplicação em Node, tá? E eu estou usando o Visual Studio Code. Uma das vantagens de você usar o Visual Studio Code é que existe uma outra extensão aqui do Forge para ela, onde eu consigo ver tudo o que está acontecendo com a minha aplicação. Tá? Então, vocês podem ver, eu defini um bucket aqui para trabalhar, que está lá naquele tutorial que eu mostrei para vocês. Eu vou só deletar os objetos aqui para que a gente não tenha nenhum problema. Então, qual foi a aplicação? Desculpa, eu estava falando aqui do plugin, né? Mas o legal que esse plugin tem é que eu consigo enxergar o que eu coloquei lá dentro. Então, tá vendo? Ó, Owned App Bundles. Eu tenho o meu thumbnail bundle que eu joguei para lá. E se a gente entrar aqui nos alias, eu tenho o prod que eu renomeei e ele tem a versão que ele continua do jeito normal. Então, o alias relaciona à versão que eu estou colocando, tá? A aplicação que eu coloquei aqui é uma aplicação feita em Node, tá? E a ideia é o seguinte, eu vou até rodar ela aqui, que eu acho que é mais fácil para a gente poder, só vocês verem o que é possível, né? Então, qual que é a ideia dessa aplicação? Eu posso jogar um arquivo aqui, né, um arquivo IPT, e ele vai gerar, ele vai executar, ele vai mandar isso, né, eu vou mostrar brevemente ali a aplicação, mas eu vou jogar isso daí lá e ele vai gerar uma imagem para mim executando aquele bundle que a gente colocou. Então, se eu só colocar aqui, pegar um arquivo aqui para a gente poder só mandar. Então, o que acontece? Estou pegando o IPT, peguei o IPT, joguei o IPT aqui dentro. O que ele vai fazer? Ele vai processar essa informação, e aí agora, assim que eu tô olhando aqui, tá, por isso que eu sei que está pronto. Eu deixei ele dizendo para mim que ele põe sucesso quando está pronto. E se eu der um update aqui agora, eu vejo a minha peça aqui colocando. Veja que eu não executei um inventory em momento nenhum, mas a minha aplicação executou, tá? O que a minha aplicação está fazendo, e aí, infelizmente, por conta do tempo, fiquem tranquilos, a gente vai explorar isso detalhe a detalhe em sessões bem mais longas, tá? A ideia mesmo hoje era só uma quebra de gelo para que a gente possa iniciar essa conversa sobre Forge. Mas o que eu estou fazendo aqui em essencial eu estou usando uma forma de me autenticar, porque lembra que eu sempre tenho que ter o token atualizado. Eu estou executando
uma função que vai buscar para mim a URL da onde eu estou jogando, estou fazendo o upload do meu arquivo, e uma URL da onde eu vou buscar o resultado que ele vai computar lá, que eu mostrei para vocês dentro do App Bundle. E aí o que eu faço aqui é, eu seto o meu work item aqui, ó, baseado naquele meu activity lá que eu coloquei. Então, eu estou dando um ID de activity, que, ou seja, é seguindo esse template, eu estou passando esse arquivo e eu espero receber isso aqui de volta. Esse arquivo você busca nessa URL e esse arquivo de volta eu quero que você me retorne nessa URL aqui. E aí, quando eu termino, se a gente for lá na requisição do meu servidor, o que eu faço para ele é, eu faço eu salvo isso aqui, ó, tá, aqui no meu servidor a imagem está salva. Isso aqui a gente pode fazer de novo, que ele continua funcionando. Então, se eu abrir aqui e jogar mais uma peça, por exemplo, jogar a peça 5 aqui agora, de novo a gente vai ficar de olho para ver ele processando. Eu deixei isso aqui só para eu saber, então em progress ainda não terminou, não terminou, não terminou, terminou, sucesso. Se eu der um explorar aqui, a gente tem uma segunda peça, que é idêntica, não precisa nem ter colocado. Mas se a gente olhar agora o code, você vai ver que eu tenho duas imagens dentro do meu servidor, tá? Eu sei que foi muito corrido, gente. Eu agradeço muito a atenção de vocês. De novo, a ideia não era, né, vocês já conseguirem desenvolver o aplicativo de vocês agora, mas a ideia é começar a gente iniciar essa conversa para que a gente saiba qual que é o melhor jeito de falar. Se é uma coisa mais técnica, a gente com certeza vai ter sessões mais longas, né? Eu falei isso antes. Então, fiquem tranquilos com relação a ter um tutorial mais guiado. Isso aí é uma coisa que a gente vai... nós vamos colocar isso ao longo do ano que vem. Tudo bem? Agradeço muito aí a participação. Gui, alguma palavra final? Pessoal, obrigado. Obrigado a todo mundo aí pela participação. Realmente agradeço, Vi, parabéns pelo conteúdo. E a gente com certeza vai ter outros encontros e vai ter mais conteúdos que a gente vai desenvolver. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Até a próxima.